pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz da Master Inteligência e eu estou aqui para mostrar para vocês algumas orientações ao fazer o curso da nossa plataforma, tá? Vamos aqui. A gente pede para você assistir o vídeo de instrução da plataforma, que eu mesma fiz, está no módulo chamado Manual do Aluno, tá? Para poder qualquer dúvida, vocês tiram diretamente com o vídeo, porque ele está bem instrutivo. Durante essa apresentação existem endereços de outros vídeos. Todas as apresentações que a gente faz, a gente coloca alguns links, isso que são vídeos instrutivos que podem ajudar vocês na lida do PDF, tá? E é necessário então vocês lerem todo o PDF para poder verem esses links, tá ok? Pedimos que vejam com atenção e acessem todos os vídeos. A cada vez que sair do seu curso, a gente orienta você clicar no logof que está na plataforma. No canto superior, tá? Direito, tem o botão lá de logof. Antes de você sair, ao invés de clicar naquele X para poder encerrar, você não clica nele, você clica em logof para sair do sistema. Certinho, para a gente ter o registro de vocês na plataforma, o registro de que horas entrou e que horas saiu, ok? E atenção também no fim do treinamento. Se existe alguma tarefa ou não. Se não tem tarefa, só finalizar e solicitar seu certificado. Se tiver alguma tarefa, a gente pede que vocês vejam a tarefa direitinho, tirem as dúvidas e enviem para nós para ser corrigidas. Ok? Obrigada. Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez, dando continuidade ao nosso curso de especialista em implantação de NR1, GRO, PGR. Então, esse é o nosso último vídeo dessa parte, né? Tem outros módulos, o último vídeo desse módulo. Vamos estar falando de indicadores e o anexo 1. Então, nos indicadores, os indicadores são de extrema importância até para poder saber se a direção está certa naquilo que está se implementando, naquilo que está se fazendo. E no item 1.5.3.4, a organização deve adotar as medidas necessárias para melhorar o desempenho de SST. Então, como empresas sejam prestadoras de serviço no ramo de SST, ou a própria empresa gerir todo o seu trabalho ali, vai precisar de ter indicadores. Então, esses indicadores, nós temos aqui algumas informações importantes a falar sobre indicador. Então, o indicador, normalmente, são solicitados ao órgão de segurança, ou se for uma empresa contratada, para apresentar indicadores. Então, tem empresas que têm o hábito até de solicitar empresas de pequeno porte para prestar serviço nas suas dependências, indicadores. Então, nós temos aqui, a organização deve adotar as medidas necessárias para melhorar o desempenho em SST. Então, todo sistema de gestão tem como premissa a melhoria contínua. Isso só vamos enxergar mediante dados de indicadores. Então, melhoria contínua dos seus processos. E essas mudanças somente podem se realizar através de avaliação de indicadores de SST. Os indicadores são para subsidiar as tomadas de decisão, quando o rumo com os programas de SST, com os rumos do programa de SST, uma vez que conseguem, através da análise de números, identificar se as ações adotadas até aquele momento estão sendo efetivas ou não. Então, os indicadores precisam ter o quê? Os indicadores utilizados podem ser reativos ou proativos. Os reativos são aqueles que refletem o desempenho passado da organização quanto ao seu desempenho em SST. Então, eu trabalhei em empresas que precisavam disso. Todo mês teria que se apresentar a estatística de acidente, chamavam mais de estatística na época, que hoje se chama mais como indicadores. Ali se aplicava a forma, falava de taxa de frequência, de taxa de gravidade, né? E falava-se também das análises de acidente grave, acidente leve, tudo isso era explicando e mostrando a parte do corpo que foi atendida. Então, fazendo uma série de decomposição de indicadores para que a alta gerência pudesse tomar ciência e ver o que podia ser feito também. Ali se pedia medidas que nós tínhamos a propor e ali era validado ou não, que umas precisavam de investimento, outras não. Então está aqui, número de acidente com afastamento, número de acidente sem afastamento, a taxa de frequência, que é o número de acidente vezes 1 milhão dividido pelo HHT, a taxa de gravidade é dias perdidos mais dia debitado se houver,
dividido por 1 milhão, vezes 1 milhão dividido pelo HHT. Número de doenças ocupacionais. Então, isso aqui vai precisar ter um bom trabalho de acompanhamento junto ao órgão da parte médica. Outros, a empresa escolhe trabalhar com os indicadores que considera relevante para o seu sistema. Então, os indicadores reativos são largamente utilizados pelas organizações. Os reativos é parte daquilo que aconteceu. Mesmo assim, não são exatamente os melhores em termos de objetividade. Tais indicadores somente é possível comparar o ano atual com o ano anterior. E lhe mostra, em parte, ideias para se criar planos para controlar melhor o futuro. Então, quer dizer, eu trabalhei também muito tempo nesse tipo de metodologia, os indicadores, ou estatística de acidente, que mostrava o que estava acontecendo, e se as taxas estivessem aumentando, nós saberíamos que tínhamos que fazer um trabalho, fazia-se campanha, se fazia-se treinamentos, se cobrava mais análise preliminar de risco, participávamos também de análise preliminar de risco, de permissão de trabalho, com o objetivo de diminuir isso. Só que hoje a coisa tomou mais outros braços, por exemplo, o comportamento seguro, né? Então isso é importante também ser avaliado, indicadores de questão nossológica, né? Voltado para a parte de doenças que a pessoa tem. Então uma série de indicadores hoje são importantes para se ter uma visão ampla e adequada num gerenciamento de risco. Claro que isso não está se falando diretamente no GRO nem no PGR, mas pela experiência que eu vou mostrar a vocês alguns links aqui, e também vou disponibilizar como checklist, do que a gente já trabalhou durante esse tempo, né, esses 33 anos na área de segurança. Então muita coisa ali que a gente abraçamos, não porque a lei exigia, mas porque estava dentro do contexto do trabalho de prevenção que estávamos fazendo. Então a gente vai ver mais à frente, a capacitação física, a parte social. Hoje tem nas normas a parte psicossocial, mas a gente já fazia isso antes de haver em norma. Então, quer dizer, vou mostrar a vocês alguns formulários que podem lhe ajudar, né? O ideal é pegar aqueles formulários todos e transformar até no software. Tem alguma empresa para montar um software aí, vai contribuir bastante. Então, tais indicadores somente é possível comparar ano atual com o ano anterior. Ele mostra, em parte, ideias para se criar planos para controlar melhor o futuro. Aí temos aqui, um ótimo programa de SST, quer dizer, isso é um ótimo. Utiliza os indicadores proativos para conduzir mudanças nos processos que apresentem riscos ao colaborador. E essa palavra aqui, colaborador, pessoal, a gente tem que estar muito atento agora, porque eu vivi essas eras, né? Chamava-se de funcionário, chamava-se de colaborador, mas é bom se a gente se basear em norma. A gente vai ver aqui na parte do anexo 1, define empregador, trabalhador. Então, quando botar lá não é colaborador, nem funcionário, não, colocar como trabalhador, ok? Então tem lá a definição de trabalhador. E os indicadores reativos para medir a eficiência das ações propostas. Então vamos aqui. Os indicadores proativos devem ser baseados em princípios SMART. O que seria? S-M-A-R-T. Então tá aqui, específicos, né? Tem que ter uma coisa específica que você queira chegar até lá, né? Uma coisa que tem objetivo, uma coisa específica. Mensurável, ter condição de mensurar. Atingível, né? Não ser uma coisa que é fora da realidade. Relevante, algo que seja relevante, e também temporal. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo de um indicador proativo SMART. Quantidade em percentual de trabalhadores que comparecem ao DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança, diariamente. Aí vamos lá, o objetivo específico, 95% da população nós queremos, seja ela setorial ou seja ela da empresa inteira. Então, dentro de 2 meses. Aí vamos lá. Indicador específico, porque claramente identifica o objetivo proposto, assim como quem deve atender a isso. Aí vamos lá. O indicador é mensurável, pois é possível medir a quantidade de trabalhadores que se apresentem no DDS. O indicador é alcançável, pois é fato que não atingirá 100%, lógico, de presença dos trabalhadores, pois pode haver absenteísmo devido a doenças ou outras razões. Logo, 95% é um número bem analisado. Então você vê como é que é uma coisa legal. Então você vê que 95% é um número dentro da realidade, alcançável, atingível. Ok, pessoal? Isso é uma metodologia proativa.
Então, conto também até um exemplo. Foi no campo passivo, mas podia dar uma grande direção para a gente numa questão de prevenção futura. Treinamentos. Então, eu trabalhei numa uma outra empresa de grande porte e nós já dávamos treinamento para o pessoal, diversos treinamentos. Então, o que a gente começamos a se despertar a fazer? Ver, não só avaliar as pessoas, mas também ter um relatório nosso. Então, o que a gente foi percebendo? Que numa turma, 100% de uma turma, 70% aceitava bem, discutia, participava, contava lá suas experiências, ficava, até nos intervalos queriam abordar sobre o assunto, se demonstrava muito interesse. Então, a maioria, 70%. Uns 20% tinha que chamar atenção algumas vezes, né? Passou pelo treinamento, mas andou assim, falhando na questão de comportamento ou questão de atenção. Então ali conseguiu acertar. Então vai o quê? De 70%, 80%, 90%. Mas 10% nós compreendemos que nem dando treinamento, nem incentivando aquelas pessoas a se alinhavam aos requisitos da empresa. Então isso é comportamento. Então às vezes, na questão do comportamento, infelizmente, tem que partir não só para esses trabalhos de instrução, de convencimento, de orientação, de capacitação, né? Mas às vezes está no campo da desobediência, da pessoa, infelizmente, é desobediente literalmente, às vezes precisa precisa ser advertido, demitido, até suspenso, para que possa tomar jeito. Mas qual foi o lado bom disso tudo? Que a gente viu que nosso trabalho tinha um sucesso muito bom. Então a gente tinha ali uma faixa de quase de 70% entendiam imediatamente, participavam, ajudavam, cooperavam, davam ideia, davam sugestões, contavam suas experiências e a gente via isso na prática, eles dando realmente aquele resultado, aquele interesse, às vezes comentavam uma coisa ou outra. Uns 20% chamando a atenção algumas vezes, advertindo, chamando ao do DDS, eles participavam, eles começavam a tomar jeito. Agora 10% eram aqueles que, infelizmente, está no campo da disciplina e às vezes tem que ser punido para poder tomar jeito, né? Se enquadrar. Você agora vai assistir um vídeo de nenhum acidente ou nenhum ferimento. Esse filme, eu gosto muito, é um filme antigo, eu gosto muito, é um filme americano, que dá uma ideia de percepção de risco. Então, como tem um dos itens desse curso, fala sobre que a responsabilidade da empresa também é fazer contribuir para que o empregado perceba melhor o risco. Esse filme, eu vejo que ele dá uma visão perfeita, se é que eu posso usar um termo desse, sobre percepção de risco. Porque às vezes acontecem muitos acidentes sem ferimento e achamos que não está acontecendo nada, porque ninguém registrou. Mas muitas empresas têm muitos incidentes, que a gente sabe que o acidente, em termos de Brasil, ele está dentro do conceito de incidente. Mas um incidente nem sempre é um acidente. Porque o incidente, ele abraça tudo. Ele abraça o que chamamos de quase acidente e também o que a gente chama de acidente, que é seguido de um ferimento. Tudo bem? Então vocês vão assistir esse filme e vocês vão ter uma percepção bem interessante. Muito embora é um filme antigo, mas a mensagem dele está sempre dentro do contexto no mundo da segurança, em qualquer tempo. Outro exemplo também importante, registrar incidentes. Então vocês viram o filme há pouco, né, de nenhum acidente, nenhum ferimento. Então registrar os incidentes, ou quase acidente, como uns chamam, ou quase perda, ou ocorrência perigosa. Mas não teve uma lesão, não resultou numa lesão, não teve como consequência uma lesão. Mas trabalhar registrando isso é importante. Aqui, o objetivo de cada empregado. Então eu vi empresas que tinha meta. Ela tinha uma meta assim, o setor tem 20 empregados, olha, 20 empregados, 30 dias você tem a meta de registrar 200 incidentes. Tua equipe, tu tem 20 empregados, 200 incidentes. E se tornava fácil. Então isso criava uma percepção de risco nas pessoas. Pô, vi um fio desencapado, gera um incidente. Uma luminária mal fixada, gera um incidente. O fio passando no chão ali, podendo alguém tropeçar, um incidente. Então, uma série de eventos, uma série de cenários, uma série de situações podiam ser enquadradas como um incidente. E muitos ali alcançavam a meta. Então, o objetivo de cada empregado, 200 incidentes, dependendo do tamanho da empresa, do tamanho do setor, ou pode ser 200 só para
todo o setor envolvendo lá 10, 20, 30, 40 ou 50 pessoas, né, compondo aquele quadro. Ou pode ser também um objetivo de um setor. Ah, o setor tem 50, tem 80 pessoas, um exemplo. Vamos incentivar aqui para eles registrarem 500 incidentes. Então, cada empresa vai ver a sua meta, né, o seu objetivo que cada setor precisa registrar. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma prevenção proativa e, ao mesmo tempo, cria uma cultura, uma percepção de segurança fenomenal. Então, pessoal, eu vou passar para vocês alguns links. Link que eu falo que está na minha apresentação, tá certo? Então, está aqui mostrando a vocês. Ó. Planilha de PGR e PCMSO. Eu vou mostrar em mais um vídeo falando sobre elas. Então, a planilha de PGR e PCMSO, CIPA, esse aqui é para gestão de CIPA, estatística mensal de acidente de trabalho, perfil nossológico, que eu comentei com vocês, pessoa com colesterol alto, outros tipos de doença, pressão alta, pressão baixa, os quadros da NR4, relatório de qualidade de vida do trabalho. Então, vai ter empresas, né, você presta serviço, pode ser que você pegue uma empresa que quer que você faça o exame médico, às vezes é o básico, mas não é isso, quer que faça o PGR e a gestão dele, porque isso tudo que eu estou mostrando para vocês para fazer uma gestão. Todo mês você tem indicadores para poder apresentar. Tudo bem? Então, relatório mensal de saúde, relatório mensal de treinamentos. Então pode-se usar tudo, pode pegar tudo isso aí, montar um software, então que ficaria um trabalho bem legal para se fazer uma gestão bem apropriada junto aos seus clientes. Tudo bem? Módulo específico PDCA. Então a gente vai ter um módulo específico voltado para o PDCA, que é o Plan do Check Action, né? Que é preciso se fazer isso dentro do PGR, que mostrando o modelo, né? Mas nós não estamos falando ainda sobre ele. Também tem um outro módulo específico de perigos e riscos, que é ali que nós vamos mostrar o inventário, mostrar modelos a vocês, né? Que vocês tenham, vamos dizer assim, bastante aproveitamento nesse curso. Também tem aqui, ó, que é o módulo específico, ó, processo de identificação de perigos ou fator de risco e análise de riscos ocupacionais. Avaliação. Avaliação é dar o peso. Meu risco é aceitável ou não é? Meu risco é tolerável ou não é tolerável? Então, o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais deve considerar o disposto nas normas regulamentadoras e demais exigências legais de segurança e saúde no trabalho. Então, isso aqui também é um módulo específico. Outro módulo específico vai ser o quê? Plano de ação, vou mostrar vocês lá no Excel, um plano de ação como modelo para vocês ali facilitar. É lógico, como eu falo modelo, não quero dizer que é o melhor, não, gente. É uma ideia, certo? Dentro do que está na norma. Se você vai ser fiscalizado, você vai conseguir dar a resposta que a fiscalização exige. Mas pode ser que tenha algo melhor por aí. Como pode ser que você junte na aperfeiçoe, tá certo? Análise de acidentes, que tem aquela análise de acidente que é da CIPA, tem a análise de acidente que é do encarregado, que normalmente é o que é chamado de RAT, Relatório de Acidente de Trabalho, e tem a investigação na acidente de trabalho pelo profissional de segurança do trabalho, que implica em usar a 14280, NBR 14280. Tudo bem? E por fim, o plano de resposta à emergência. Então tudo isso nós vamos estar falando em módulos específicos. O plano de ação, como é um módulo específico, vai estar aqui falando, né, na DNR1. A organização deve elaborar plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas conforme o subitem 1.5.4.4.5. Para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma. Ó, medidas de prevenção, definir cronograma. Forma de acompanhamento e aferição dos resultados. Olha, então vai ter que se gerar o quê? Registros. Então, não adianta você botar só num cronograma de ações. Você tem que ter registro mostrando o acompanhamento, para evidenciar o acompanhamento e também para evidenciar a aferição dos resultados. O empregador deve garantir a inspeção do trabalho amplo e restrito, acesso a todos os documentos digitalizados ou nato digitais. Então, o empregador deve garantir a inspeção do trabalho.
Para os documentos que devem estar à disposição dos trabalhadores ou dos seus representantes, a organização deverá prover meios de acesso desses às informações de modo a atender os objetivos da norma específica. Então, deve ser, né, colocado de forma acessível para os trabalhadores. Então, pode ser num sistema da empresa, num arquivo, e os trabalhadores saberem acessar. Por isso que eu comentei com vocês, fazer um trabalho divulgando para todos os trabalhadores, mostrando um caminho de acesso também, um fluxo lá, de como é que ele acessa, de como é que ele chega no documento. Que vai ser necessário ter isso documentado, que se você é fiscalizado pelo fiscal do Ministério do Trabalho, ele pode perguntar isso, como é que você faz para estar à disposição, como é que os trabalhadores acessam essas informações. Você tem que mostrar lá o procedimento para isso, e ele pode querer conhecer o procedimento, tudo bem? Então, módulo específico também, gestão de treinamentos. Não é nosso assunto principal aqui, mas está dentro da NR1, gestão de treinamentos. Treinamentos à distância e treinamentos presenciais ou semipresenciais. Mas não é nosso assunto específico desse trabalho. Mas você, como empresa, porque o treinamento, pessoal, é medida de controle. E a norma fala de medida de controle. Eu coloco no campo medida de controle do inventário, dos documentos que eu tenho de análise de risco, o treinamento também como medida de controle. Porque ele está dentro da hierarquia da prevenção, dentro da parte administrativa, tudo bem? Então o treinamento você tem que ficar muito atento. As pessoas costumam pedir só treinamento de NR10, NR20, NR33, NR35, mas tem muito mais treinamentos ali. NR12, então, ela abraça toda a parte de máquinas e equipamentos, uma lacuna que tinha dentro das normas. A NR18 tinha até alguns treinamentos, como o caso de serra de mesa, né? Para se ter treinamento, mas de máquina, NR18, mas não são todas as máquinas. Agora a NR12, mediante o anexo 2 da NR12, também com o anexo da NR1 voltado para treinamento, a gente percebe que tem muitos treinamentos para se fazer. E treinamento é medida de controle. Então nós temos que estar muito atento a isso. Anexo 1, pessoal, o último assunto aqui, eu não peguei tudo que tem no anexo 1, peguei somente algumas informações que para a gente estar percebendo alguns termos e definições. Então o que a gente tem? Ó, agente biológico, micro-organismos, parasita ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Então os exemplos tem aqui, ó, bactéria, bacilos, né? Vírus, né? Então, isso aqui tudo são alguns exemplos. Mas consultar a NR9 em relação a risco biológico e também a NR32, que classifica lá 4 tipos de micro-organismos. Agente físico, então, de qualquer forma de energia que, em função de sua natureza e intensidade. Exposição é capaz de causar lesões ou agravo à saúde. Então, muita gente deixa de fazer algumas coisas. Primeiro começou o ruído. O ruído sempre teve bastante avaliação que era pontual. Depois veio a dosimetria. Depois começou a ter o quê? A vibração. Pressões anormais também, hiperbárica ou hipobárica. Temperaturas extremas, também já, né, com fontes de calor. Radiação ionizante. Então sempre teve e precisa se ter junto atender normas do CNEM, ou CNEM, como outros chamam. Radiação ionizante. Isso aqui, muita gente falha, porque tem eletromagnetismo, já fiz avaliação de eletromagnetismos em subestações de energia, né, de subestação de alta tensão. Então, muitos deixam de fazer avaliação também ultravioleta, que tem uma faixa que está na NR15 que precisa ser avaliada, muitos também não fazem. Isso está junto com a radiação solar. Então, são coisas que precisam ser avaliadas. O laser, por exemplo, precisa ser avaliado ou descrito lá a intensidade dele. Mas tem lá as metodologias. Boa parte não está na NR15, mas está na norma da CGIH. Então, critérios sobre iluminamento, conforto térmico e conforto acústico. Então, tem a parte de iluminamento, conforto térmico e acústico, mas baseado na NR17. Então, você tem que fazer também esses documentos, essas avaliações, e ele gerar registro, relatório. Não constitui agente físico para fins da NR9, quer dizer, a gente sabe que esses aqui, então, o iluminamento era da NR9, né, quando fazia parte do PPRA, mas caiu isso aí e veio para a NR17. O calor, tu tem na NR9, calor insalubre, e o calor para a questão
de conforto, né? E também a parte acústica, né, que envolve som, voltado também para a NR17. E também tem na NR9. Ok, pessoal? Então é importante estar atento a esses anexos, esse anexo. Agente químico, substância química por si só, ou em misturas, qualquer seja seu estado natural, quer seja produzida, utilizada ou gerada no processo de trabalho, que em função de sua natureza, concentração, exposição, é capaz de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Então, fumos de cádio, poeira mineral, enfim, pessoal. Então, a parte química você também tem lá na NR9, que dá informações, tem a NR15 também, anexo 11, anexo 12 e anexo 13, e temos também um módulo que você vai estar, que é um módulo à parte aqui também, módulo que fala da NTT, FISPQ, GHS e diagrama de Hamel, que está envolvido com sinalização de produtos perigosos, principalmente a FISPQ. Então ali você tem 16 itens, vamos estar vendo os 15 que são obrigatórios, o 16º fica a critério da empresa que produziu a substância. Então você vê como é que é importante. Então você como profissional de segurança, você vai ter que estar muito atento a avaliar a FISPQ. Recomendável é o quê? Se ter um curso de higiene ocupacional. Porque para fazer esse trabalho de maneira completa, implica um profissional de segurança ter conhecimento de higiene ocupacional. Canteiro de obra, área de trabalho fixa ou temporária, onde se desenvolve operações de apoio e execução à construção, demolição e reforma de uma obra. Então essas palavras, essas terminologias são importantes se colocar no documento de acordo com o local que você está fazendo o serviço. Ó, aqui, que eu falei com vocês, ó, colaborador, não, coloque empregado. O que é o empregado à luz da lei, à luz da norma? A pessoa física que presta serviço de natureza não eventual é empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Então, isso é a definição do empregado. Não é um funcionário, nem é um canteiro. Desculpa, nem é um colaborador. Empregado, empregador, a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal. Todo mundo sabe que o empregador é o patrão, né? Estabelecimento, local privado ou público, edificado ou não, ó, móvel ou imóvel. Então tem alguns lugares que pode ser um estabelecimento e não um local de trabalho. Frente de trabalho, área de trabalho móvel e temporária. Local de trabalho, área onde são executados os trabalhos. Obra, todo e qualquer serviço de engenharia, construção, montagem, instalação, manutenção, reforma tem como definição obra. Ordem de serviço. Então tem também um módulo sobre esse nesse curso. Você vai estar vendo lá o que eu faço na ordem de serviço. Eu explico ali sobre a ordem de serviço, porque é importante, ela está prevista na NR. A ordem de serviço ela é importante, já fiz muita ordem de serviço. O empregado tem que assinar que recebeu a ordem de serviço. Aí você vê, ele foi instruído, ele tem na empresa lá o mapa de risco feito pela CIPA, tem a ordem de serviço, tem os procedimentos de trabalho. Então tudo isso aí, tem os treinamentos. Então o empregado está bastante, vamos dizer, instruído sobre a segurança que ele precisa cumprir. Então, as instruções por escrito quanto às precauções para evitar acidente de trabalho ou doenças ocupacionais. A ordem de serviço, aí está aqui, ó, pode, quer dizer, obrigado, pode estar contemplada em procedimento de trabalho e outras instruções de SST. Eu prefiro ter o documento ordem de serviço, a pessoa assina lá e está escrito título ordem de serviço, e ter os procedimentos de segurança. Então, isso fica mais adequado. Mas se alguém optar por conseguir fazer dessa maneira, botar os conteúdos da ordem de serviço dentro do procedimento de segurança, tudo bem. Organização, pessoa ou grupo de pessoas com próprias funções, com responsabilidades, autoridade e relações para alcançar os seus objetivos. Então, quer dizer, é preciso ter organização nesse trabalho. Profissionais com conhecimento de higiene, profissionais com conhecimento de ergonomia, profissionais com conhecimento de treinamento, profissionais com conhecimento de PCMSO, de PGR, para que possa fazer um trabalho adequado. Perigo ou fator de risco. Pessoal, isso aqui é um item muito importante. Eu falo muitos que identificação de perigo, análise e avaliação de risco. A NR1, ela fala dos dois aqui, ó. Mas ó, pode chamar de perigo ou fator de risco. Eu prefiro perigo, certo? O perigo é o que pode provocar dano e o fator de risco. Então os dois têm como fonte com potencial para causar lesão ou problema de saúde.
Na ISO 31000, ela fala que perigo, né? Coloca perigo também, mas também fala do fator de risco. E a NR1 também fala de perigo ou fator de risco. Quando nós fizemos lá no fazer o trabalho do documento, montar o documento, que a gente vai ter, vou dar um modelo para vocês também, um exemplo, né? E ali, ou você usa o termo perigo, se botar perigo, vai até o final, botando sempre perigo. Ou fator de risco, botando fator de risco. O importante é entender o que é o perigo e o que é o fator de risco. É uma fonte, né, com o potencial para causar lesão ou problema de saúde. Prevenção, conjunto da disposição e medidas tomadas ou previstas em todas as fases da atividade da organização, visando evitar, eliminar, minimizar ou controlar os riscos ocupacionais. O treinamento está dentro da prevenção. Risco relacionado ao trabalho ou risco ocupacional. Vamos prestar bem atenção. Combinação da probabilidade de ocorrência de eventos ou exposições perigosas a agentes nocivos relacionados ao trabalho e da gravidade das lesões e problemas de saúde que podem ser causados pelo evento ou exposição. Então você vê, é um texto bem grande, mas ele está dentro daquilo que eu mostrei já a vocês, que está lá aquele quadradinho mostrando lá o verde, o amarelo e o vermelho, como fosse um semáforo, risco aceitável em cima, risco não intolerável na parte de cima, que é vermelha, e no meio o amarelo ali. Então quer dizer, o que eu tenho, por exemplo? Se eu tenho uma severidade agressiva de um determinado produto químico, como exemplo, eu tenho que buscar um produto menos agressivo para diminuir essa severidade. Ao mesmo tempo, na questão lá da parte de exposição. Diminuir a exposição dele, porque a exposição está aqui, ó, combinação de probabilidade de ocorrência de eventos ou exposições perigosas a agente nocivo. Então eu diminuo a exposição, que está aqui, ó, ou diminuo a severidade, né, ou a gravidade das lesões. Diminuo o tempo que ele expõe. Então isso tudo vai me dando o quê? Condições de usar uma matriz de risco adequadamente para que eu possa ter o risco relacionado ao trabalho ou o risco ocupacional. Setor de serviço, ó, é a menor unidade administrativa ou operacional compreendida no mesmo estabelecimento. Trabalhador, diferente de empregado. Ó. O trabalhador, pessoa física inserida em uma relação de trabalho, inclusive de natureza administrativa, com os empregados e outros sem vínculo de emprego. Quer dizer, não tem vínculo de emprego, mas está trabalhando. Agora, o empregado, ele tem vínculo de emprego. Finalizamos aqui, pessoal. Em caso de dúvida, já encaminhe as suas dúvidas. Recomendo você imprimir esse material e fazer os seus apontamentos para você desenvolver ali suas dúvidas e a gente vai respondendo a vocês da melhor forma possível. Utilize o nosso chat. Obrigado, até a próxima e bons estudos. Agora as orientações finais. As orientações finais a gente pede, lembrando vocês que cliquem no logoff para poder sair do curso. Não cliquem no X, cliquem no logoff para finalizar. Ok? Para a gente registrar a sua saída. Verifique se tem alguma tarefa pendente ou se não tem tarefa nenhuma a ser realizada, ok? Realize a avaliação do curso e depois você responda a pesquisa de satisfação e solicite o seu certificado. Tá bom? Muito obrigada